Nesse vídeo a gente vai estudar trechos do discurso do Bolsonaro e entender técnicas de oratória que ele utiliza, que você também pode utilizar para dominar melhor o medo de falar em público. E aliás, a gente vai comparar o discurso dele com técnicas ensinadas no livro TED Talks, o guia oficial para o TED Talk. A primeira estratégia que ele utiliza eu chamo de vulnerabilidade estratégica. Tem muita gente que quer parecer forte, mas e se você fizesse o contrário, ativamente quisesse parecer mais vulnerável? Olha como ele usa essa estratégia aqui. Que saiu pelo mundo. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo. Desculpa o gesto, bonito demais. Fui ser deputado federal. Percebe o que ele falou? Eu jamais imaginava ser vereador na minha vida. Ele não falou, não, desde pequenininho, eu nasci para ser isso, não. Ele se colocou menor, mais vulnerável, mais fraco. Percebeu o que ele fez? Ele falou que foi difícil conseguir alcançar o que ele estava buscando. Ele não falou, eu sou muito bom e eu consigo isso, consigo aquilo. Ele assumiu uma certa vulnerabilidade. É claro que você tem que ter medida nisso, não é para falar que você é completamente fraco e não consegue fazer nada, senão também não faria sentido você estar ali. Mas mostrar que você teve seus momentos de dores, de dificuldades e faz parte isso da vida. Olha como o livro do TED Talks fala. Uma das melhores maneiras de desarmar uma plateia é revelar primeiro a sua própria vulnerabilidade. É como o cowboy durão que entra no salão e escancara a jaqueta para mostrar que não está armado. Todo mundo relaxa. A autodepreciação é uma boa ferramenta em mãos competentes. É uma forma de você mostrar que não está ali para defender o seu ego a qualquer custo. E como você poderia fazer isso no seu dia a dia, por exemplo? Frases como, eu ainda estou aprendendo essa ferramenta, mas quero compartilhar o que já aprendi. Olha só, eu não sou o sabidão, estou aprendendo, mas tem algumas ideias que eu quero compartilhar para você. Posso não ter todas as respostas agora, mas trouxe dados sólidos para começarmos. Essa foi uma falha minha na primeira versão, mas eu já corrigi e eu, com base no feedback eu estou aqui para mostrar para vocês alguns pontos importantes. Não precisa usar isso sempre. Não imagine que toda vez você tem que mostrar uma vulnerabilidade. É uma das estratégias da sua caixa de ferramentas. Se você entender que faz sentido e isso te traz segurança, manda brasa. Ideia 2. Eu estou gravando esse vídeo e eu estou vendo o meu filho aqui pela babá eletrônica. Eu estou vendo se está tudo bem, que ele deu um chorinho. Mas voltou a dormir. Ideia 2. Missão acima do ego. Isso aqui aconteceu também no vídeo que eu falei sobre as técnicas do Lula. Eu vou até deixar o link para você na descrição desse vídeo, no fim desse vídeo. A ideia que eu também chamo de profissão de fé é quando você mostra e entende para as pessoas que existe algo além de você, existe uma missão por cima daquilo, por trás do que você está fazendo. Olha como o TED Talks fala. Sempre que pude, tentei ao máximo voltar ao objetivo da palestra. Um de meus 2 mantras é, isto é importante. Eu me agarrei à importância e ao objetivo da minha fala como se ela fosse uma tábua de salvação. Não se trata de você, mas da ideia pelo qual você tem paixão. No caso do Lula, ele falava sobre defender as mulheres. E aqui no caso do Bolsonaro, eu vou mostrar para você. Quando ele coloca que o que ele fala tem importância secundária, no sentido que tem uma grande missão por trás daquilo. Ele também é secundário, tem algo maior. Qual que é a pegada aqui? É que você pode usar isso para também não ser o centro das atenções. Mostra para as pessoas que você está propondo algo ali, mas que tem um motivo maior, tem um benefício maior do que todos. É como se você se colocasse de fato como o carteiro e não como a carta. O carteiro ele conduz uma mensagem, você não é a mensagem principal. Olha como o Bolsonaro faz isso. Fui ser deputado federal e só um milagre explica a minha eleição para presidente em 2018. Milagre da vida. E que entendo eu, na minha fé, um propósito de Deus. Quem me acusa pode ter muita coisa ao seu lado, mas nós temos 3 que eles não têm. Nós temos Deus, Percebe nesse trecho que ele fez? Ele falou que ele estar ali é um milagre. Quer dizer, tem algo divino naquilo ali. É mais do que a fala dele.
Tem algo gigante por trás. E percebe que aqui eu não estou falando de questão política, tá, gente? Tanto que eu fiz o vídeo do Lula, eu fiz o vídeo do Bolsonaro, eu estou falando sobre questões técnicas. Você, por exemplo, poderia colocar algo maior no seu trabalho quando você fala assim, o mais importante aqui não sou eu, é o impacto que esse projeto vai trazer para o nosso cliente, é o impacto que isso vai trazer nos nossos resultados. Ou você poderia falar, a gente está defendendo essa ideia aqui porque ela resolve um problema real da equipe. É mais do que a minha apresentação, é a solução dos nossos problemas. Ou então, mesmo que seja desconfortável apresentar isso, a gente precisa falar sobre isso porque tem algo maior, o crescimento da nossa empresa. Enfim, tire o foco de você, mostre que tem algo maior por trás disso tudo. Isso tende a fazer você ficar um pouco mais tranquilo e não seu foco da atenção e ser mais seguro para lidar com o medo de falar em público. Ideia 3. Sintonia pela nomeação. Bem, muitas pessoas acabam tendo medo de falar em público, porque o público é uma grande massa que não tem nome e você não sabe como aquelas pessoas estão sentindo, reagindo, você não está acostumada necessariamente a falar com grandes públicos. Você fala no dia a dia com pessoas, você tem diálogo, você olha para os olhos das pessoas, elas sorriem, elas fazem várias expressões e no público, em massa, isso é mais desconhecido, mas tem uma estratégia, a sintonia pela nomeação, no qual você pode procurar amigos na plateia, pessoas que você já conhece, se conectar como se fosse um pequeno diálogo com essas pessoas. O Bolsonaro fez isso, eu vou te mostrar. E já te trago uma ideia, antes de mostrar o do Bolsonaro, te falar uma coisa, talvez você fale para mim, Hugo, mas eu não conheço ninguém na minha plateia. Então você vai chegar mais cedo na sua apresentação, e vai ficar ali para conhecer algumas pessoas. Vai chegar lá, desencosta da parede e vai conversar com uma, duas, três pessoas, saber as dificuldades, o que elas estão buscando ali, qual que é o objetivo delas, a história delas, para você conseguir pessoalizar na sua mente, tirar esse fator do desconhecido. Bem, vamos ver como que o Bolsonaro aplicou essa ideia e depois como que o livro fala sobre isso. Depois, vocês não imaginam a coragem, Tarcísio, para você convidar e as pessoas aceitarem a ser seu ministro. As pessoas ocuparem funções em bancos oficiais e também nas estatais. Confesso a vocês, essa segunda parte foi muito mais difícil do que a primeira. Ele vai citando pessoas, tem um momento que ele fala também o nome do Silas Malafaia. Acredito eu que nesse caso o Bolsonaro não utilizou essa estratégia para ter menos medo de falar em público. Eu acredito que não é esse o caso, por ser um político, por já falar muito com as pessoas. Essa estratégia de colocar nome nas pessoas com quem você fala pode ter outros usos, como, por exemplo, mostrar que eu sou amigo do Zema, mostrar que eu sou amigo do Silas Malafaia, e assim vai. Mas o que eu quero te mostrar é que isso também pode te ajudar a dominar mais o medo de falar em público. Quando você cita as pessoas, você começa a ter âncoras de pessoas e não de multidões. E com essas pessoas, com esses mini diálogos, você vai ficando mais seguro. Olha o que o livro TED Talk fala. Procure amigos na plateia. No começo da palestra, procure rostos que lhe pareçam simpáticos. Traduzindo isso para um dia a dia, como você poderia fazer? Maria, você que está na operação, como é que você enxerga esse ponto que eu estou te falando? João trouxe um dado importante que reforça essa decisão. Eu conversei com ele mais cedo, ele me falou uma coisa bem relevante, né, João? Obrigado pela sua ajuda. O pessoal do financeiro, vocês que estão aqui no fundo, olha só, José, Maria, Guilherme, isso impacta diretamente a meta de vocês. Eu acredito que isso vai ajudar muito vocês. Eu estou dando oportunidade de ter pequenos diálogos com as pessoas. Aliás, se você estiver gostando desse vídeo aqui, antes de passar para a ideia 4, que é o humor leve, te pedir um favorzão, uma coisa que impacta muito a mim e você também. Por favor, se você estiver gostando do vídeo, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito e ajuda você também a receber mais vídeos como esse aqui. Mostra para o YouTube que está valendo a pena e mostra para o YouTube também que vale a pena fazer esse canal crescer, que é algo que eu estou buscando bastante, estou trabalhando bastante para isso, tá bom? Se você estiver gostando, se inscreve no canal, aperta o joinha e clica no botão
de ativar o sininho, tá? Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Ideia 4 é o humor leve. Muitas pessoas, elas podem ficar travadas quando vão falar em público, porque elas pensam que elas precisam ser uma máquina e sair falando tudo certinho, sem nenhum erro, meu Deus do céu. Mas e se você fizesse o contrário? Coloque um humor leve. Não é um humor escrachado que todo mundo vai sair rindo, meu Deus do céu. Não, é uma coisa leve, bem de leve mesmo, né? Porque tem gente que também não sabe fazer piada e às vezes acaba se esforçando demais e acaba sendo pior. O Bolsonaro fez isso de uma forma suave, diria eu. Deixa eu te mostrar o trecho em que ele faz isso. As mulheres mais bonitas do mundo estão aqui no Brasil. Me desculpe os casados, mas eu sou casado com a mais bonita das bonitas. Nada como homem com o seu coração apaixonado. E 3 isso. Percebe? Uma forma leve. Ele estava em assuntos pesados, que o Brasil não tá legal, e a gente tem corrupção, e tem problema assim, problema assado, e de repente ele fala, não, eu sou casado com a mulher mais bonita do mundo, me desculpem vocês, casados. Não é uma coisa muito, não é uma piada muito engraçada, não é uma coisa muito forte, mas dá uma leveza pro discurso. E essa leveza fica não só para as pessoas, mas para você que está falando também, aquele momento de rir, de dar um sorriso mais leve, isso ajuda você a encarar o discurso de uma maneira também mais tranquila. O livro fala a seguinte frase: o humor afasta a principal resistência ao ouvir uma palestra. Plateias que riem passam logo a gostar do orador. A minha sugestão é, não use isso de forma exagerada, porque senão é até o contrário. Fica até chato, mas de maneira leve. Vou te dar uns exemplos de frases que poderia falar. Pessoal, eu prometo que essa planilha não vai doer tanto assim, mas ela é necessária. Vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, se der errado esse nosso projeto, pelo menos vira um case de aprendizado. Pessoal, fique tranquilo que essa reunião não é para a gente sair cortando o cafezinho. São coisas leves, não é uma piadona, não. É só um pequeno comentário para quebrar aquele clima de seriedade, tanto para você quanto para as pessoas. E a gente tem a ideia 5, que é o destino final claro, ou encerramento forte. Muitas pessoas podem acabar querendo dar um show ali na sua apresentação, meu Deus do céu, eu quero falar bem, eu não quero falar mais ou menos, e aí acaba se fechando. E o que eu vou te dizer é que muitas vezes as pessoas acabam memorizando o final da sua apresentação. Até porque elas não conseguem decorar tudo que você fala, isso é normal. Se eu falar várias coisas, elas vão memorizar alguma delas. Mas se você tiver um destino final ou um desfecho bem feito, você pode ser mais bem lembrado, você pode encerrar com mais orgulho, gostar mais da sua apresentação, e aí você fica mais forte para as próximas, acaba tendo menos medo nas próximas, você acaba tendo uma lembrança positiva de si. Olha como que o livro fala, o livro do TED Talk. O desfecho vai influenciar decisivamente o modo como sua apresentação será lembrada. Se você deu uma grande ideia para o seu público, por que não encerrar instigando-o a trabalhar nela? A ideia aqui é que o fechamento é muito importante. Aqui no marketing a gente costuma falar muito do CTA, que é chamada para ação, Call to Action. Para a sua apresentação também, para o final, o que você quer que as pessoas façam com as suas ideias? Deixe isso claro. Dê um direcionamento claro, o que as pessoas precisam fazer com essas ideias. As pessoas se sentem mais seguras. Por mais que seja óbvio na sua mente o que fazer, eu te reforço, deixe isso claro. Isso tende a deixar uma apresentação muito mais bonita no fim. Olha como o Bolsonaro fez isso. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Percebe? Ele falou várias coisas, ele está num discurso aqui, foram cerca de 20 minutos, onde a gente concentra. Se vocês me derem a oportunidade das eleições, 50% Câmara e Senado, eu vou mudar o destino do Brasil. Votem assim. E você também, nos seus projetos, você pode falar, ao final dessa reunião a gente precisa sair com 3 decisões muito claras, precisamos decidir. Nossa meta é reduzir esse custo até 20% em dezembro. Ou se a gente executar esse plano nas próximas 4 semanas, a gente já vai começar a ver resultado na nossa empresa.
Percebe? Deixar claro para as pessoas metas. As pessoas trabalham na mente muito com isso, com metas. E aliás, se você estiver gostando dessa maneira de entender e pensar a oratória, eu te convido também a conhecer o meu curso sobre como dominar o medo de falar em público. Acredito que vai te trazer também uma maneira estruturada para lidar, pensar e dominar esse tal medo de falar em público, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E a gente pula então, parte então para a nossa ideia 6, entre as nossas 8 ideias, a linha mestra. Tem muita gente que vai ter medo de falar em público porque ela sente uma certa insegurança de esquecer as coisas, é o famoso branco. Mas o livro do TED Talks fala que toda palestra precisa de uma linha mestra. Um bom exercício consiste em resumir a sua linha mestra. A linha mestra traça o seu percurso. Ele fala que como se sua apresentação fosse uma árvore. Os galhos precisam vir de um tronco único. Tem que ter na sua mente qual que é esse grande arco, o que está acontecendo por trás disso tudo ali. Você pode até trazer um exemplo, você pode até explicar uma coisa, mas essencialmente, olhando de longe, para onde você está indo? Isso tem que estar claro na sua cabeça, porque se você tiver muito clara a linha mestra, ainda que você perca um detalhe do que você esteja falando, tá tudo bem, porque eu sei onde eu me encontro no grande mapa. Tá tudo bem. Olha como o Bolsonaro fez isso, eu vou te dar um exemplo de como você pode fazer também. E agora há pouco aqui uma faixa, diga-nos o que fazer. No final eu falarei. Percebe que aqui ele já plantou. Ele falou, olha, eu vi aqui uma faixa. Ele falou? Eu vi uma faixa. Diga-nos o que fazer. A faixa está pedindo direcionamento. Ele falou, no final eu vou falar para vocês. Então ele já tinha uma linha mestra. Ele sabia que ia falar várias coisas, mas essas coisas tinham que encaixar lá no fim com o que ele iria falar. Olha outro momento aqui que ele fala, que ele demonstra uma linha mestra. E agora, para atender uma pessoa da faixa aqui agora, o que fazer? O ano que vem temos eleições. Aqui não é um carro para comício, é um carro para nós dizermos a verdade. Essa verdade que está lá em João 8,32. Se nós queremos... Ou seja, ele retomou a pessoa lá da faixa. Isso foi 15 minutos depois. E aqui, alguns minutos depois, ele vai começar a pedir que as pessoas votem conforme ele esteja orientando. Ou seja, estava muito claro na mente dele. Eu estou trabalhando aqui para, no fim, pedir para as pessoas votarem. E você também precisa ter claro na sua cabeça o que você quer com a sua apresentação. O Bolsonaro, se em determinado momento esqueceu algum dado, alguma informação, alguma coisa, está tudo bem, desde que ele não esqueça qual é a linha mestra dele. Qual que é a linha mestra? Eu tenho que pedir para as pessoas me votarem conforme eu estou orientando. O que eu falo aqui nessa apresentação, nesse comício que ele estava fazendo, tem que estar concatenado com esse grande tronco, que é vote conforme eu estou orientando. Você, por exemplo, poderia falar coisas como: hoje eu vou mostrar por que a gente precisa mudar a nossa estratégia comercial. Então tudo que você vai falar tem que ter a ver com mudança de estratégia comercial. Você pode falar alguma coisa do financeiro, do RH, mas junta isso com mudança de estratégia do comercial. O ponto central é simples: sem dados não há decisão segura. Ou seja, você vai mostrar que as pessoas precisam usar mais dados nas suas decisões. Você pode falar também, se eu resumir em uma frase, o que eu quero dizer é: precisamos agir agora para evitar prejuízo. Tudo que você falar na sua apresentação é sobre agir agora. Percebe a sua linha mestra, claro? E se esquecer alguma coisa, está tudo bem, porque o essencial é a sua linha mestra. Tá tudo bem assim, é menos pesado, entende? Vamos para a ideia 7. Vamos para a técnica 7, então. A autenticidade coloquial. Tem muitas pessoas que acabam se sentindo muito pesadas de falar em público porque elas querem vestir uma capa de um personagem que, meu Deus do céu, eu quero ser perfeito, quero ser muito bom, ainda que esse não seja eu mesmo. E às vezes isso acaba sendo um peso muito grande para você. Tem algumas pessoas que tá ok, elas vão falar, vão gesticular de um jeito diferente, ela aguenta aquilo. Mas para uma pessoa que está começando, que está com muito medo de falar em público, e se você usasse a estratégia contrária, de aceitar a sua autenticidade coloquial, de falar mais do jeito que você fala e ter orgulho disso? Olha o que o livro fala. Seja você. As piores palestras são aquelas em que as pessoas tentam ser alguém que não são.
Fale do seu jeito. E olha, por exemplo, como o Bolsonaro fala nesse trecho aqui. Em 2018, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. Percebe o jeito? Ó, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui, ó. Não é um jeito muito formal de falar, mas ele assumiu ser coloquial como ele é. Ninguém morreu. É claro que você tem que estar de acordo com o contexto, também não é para você falar de um jeito extremamente coloquial e uma situação extremamente formal. Mas eu quero te mostrar que, de alguma maneira, você se permitir ser quem você é, sem tanto extremismo, pode te dar mais leveza. E como você poderia fazer isso, por exemplo, no seu trabalho? Poderia falar assim: pessoal, vou falar de forma direta para vocês. Esse processo está nos atrapalhando, está nos atrasando. Precisamos prestar atenção nisso. Falou de uma forma respeitosa, mas direta, mas, vou dizer assim, um coloquial respeitoso. Você pode falar assim: pessoal, eu não vou usar termos técnicos aqui, eu vou explicar isso de forma simples para a gente entender claramente, para todos entenderem claramente. Já assumiu que vai falar de forma simples. Ou então, pessoal, sendo bem honesto com vocês, o risco de dar problema nisso aqui é muito real. Ok, fala de um jeito que faz sentido para mim. E se você tiver outras palavras que representem você, o seu jeito de falar, o seu estado, não sei, a sua origem, coloca isso, seja você, não coloque esse peso de ser um personagem tão diferente, não. Só seja, tá? Foca em outras coisas, Pô, deixa eu ser útil para as pessoas, deixa eu mostrar que tem algo além da própria mensagem. Com o tempo, se você quiser colocar um personagem, aí você vai pensando em outras coisas. Ah, quero agora mostrar um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, experimentar. Mas de primeira, simplesmente seja você com respeito. Seja você com respeito. E por fim, é o que o livro chama, aliás, de bombas de intuição. Ele fala o seguinte: o livro, né? Fala que a expressão bombas de intuição é para designar qualquer metáfora ou recurso linguístico que intuitivamente torne uma conclusão mais plausível. É como se eu fosse falar da importância da disciplina. Só que, ao invés de eu simplesmente falar para você, disciplina é importante, eu posso falar a seguinte ideia. Olha, imagine que você entra numa academia. Você jamais vai conseguir ter músculos muito grandes indo um único dia na academia. Você precisa de ir vários dias na academia. Logo, perceba, disciplina é extremamente importante, não só para a academia, mas para o seu projeto também. O que eu fiz aqui? Eu ancorei a importância da disciplina na ideia, que já é mais incontestável, que já é mais aceita, que a academia não se resolve em um único dia. É mais inquestionável. E é isso que ele chama de bomba de intuição. É você pegar algo que já seja inquestionável na mente das pessoas, ancora aquilo e aí depois você traz sua ideia. Deixa eu te mostrar um trecho em que isso acontece lá no discurso do Bolsonaro. Nós temos que entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Quantos aqui demoraram um tempão para conquistar sua amada ou seu amado? E depois valeu a pena o sacrifício. Percebe o que ele fez? Ele não ancorou com a academia, ele ancorou aqui no caso do tempo que você precisa para conquistar a pessoa amada. Se você precisa de muito tempo para conquistar a pessoa amada, no nosso projeto também isso vai acontecer. É também chamado de metáfora aqui. Você compara o que você está falando com outra coisa mais fácil de entender. Você diminui o peso do entendimento para a pessoa. Se fosse traduzir isso para frases que você talvez possa utilizar, pessoal, a gente está tentando correr uma maratona aqui, mas com o cadarço desamarrado. Não vamos conseguir, uma hora a gente vai cair. Não é assim que funciona. Coloquei uma metáfora mais fácil de entender e que as pessoas vão aceitar. Outra frase: esse projeto é a espinha dorsal da nossa operação. Por ela passa tudo. Precisamos ter muita atenção nesse projeto. Sem esse planejamento, a gente está como um navio navegando sem bússola. Bem fácil de entender, né? O navio navegando sem bússola vai bater. Bem, essas são as 8 estratégias de oratória que eu extraio desse vídeo. Convido você a assistir também o vídeo do Lula e, mais importante do que assistir, agora é com você aplicar essas técnicas.